Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa. Segunda-feira, dia de resoluções importantes no Internacional, mas a expectativa não é positiva. Hoje seria o dia de ir ao encontro do que pensa o torcedor. Mas aí a gente fica se perguntando, mas o que será que o torcedor está pensando? Se nunca renova o suficiente o Conselho Deliberativo, se sempre elege a mesma turma que está no poder. Será que o torcedor não está feliz com o que o Internacional conseguiu? Será que o torcedor não está feliz com o passado? Porque o Internacional faz 8 anos que não ganha um grande título. E não será esse ano que vai ganhar. E eu estou considerando a Recopa um grande título, porque se a gente diz que o Grêmio conquistou 3 grandes títulos e outros títulos acessórios, em se considerando a Recopa, tem que considerar como um título também o que o Inter ganhou em 2011. Então são 8 anos sem título no Internacional. Ganhou gauchões nesses 8 anos, tá bem, mas quando a gente dizia que o Grêmio não tinha ganho, não ganhava há 15 anos, as pessoas até ignoravam 2006, 2007 e 2010. Eu era um dos raros que dizia, nada não. O Grêmio ganhou 3 títulos, 2006, 2007, que coincidiu com o melhor período do Internacional, e 2010, aliás, nos 2 anos em que o Inter foi campeão da Libertadores, nas 2 Libertadores que o Inter tem, o Grêmio ganhou o gauchão. Então esses gauchões deveriam ser considerados. Ganhou com o Mano Menezes e com o Silas, né? Ganhou com o Mano em 2006, 2007, o Silas em 2010. Por que não 3 anos para o presidente do Internacional? Partindo do princípio que quem concorre à presidência seja homem de bem. Aliás, podiam entregar sempre as negativas, né? Podiam sempre pegar todo o currículo, todo o histórico de cada um, como é que está a sua vida fora do futebol e tudo mais, para não se ter nenhuma dúvida do caráter e da condição econômica de cada um, e que ninguém esteja entrando no clube para se aproveitar do clube ou para livrar os seus débitos. Não estou dizendo nada em específico a ninguém. É que quando o Sigma pediu, nem o Pífero concordou, nem o Marcelo Medeiros concordou. Então não é nada em específico a alguém, não é alvo escolhido, não. É tese mesmo. Por que não 3 no pátio? Não é o povo que tem que decidir? Tem que decidir entre 2, porque um sempre é o cavalo do comissário? Por quê? Por que essa covardia? 6 anos de conselheiro, para mim não muda muita coisa, porque também, né, o conselho depois vai renovando e tal, uma hora vai ficar com quase um equilíbrio perfeito, ou uma boa oposição, que parece aquele comercial do posto de Ipiranga, cada um que me aparece e desaparece, né? Então parece cada coisa, né? Tem movimento que aparece na oposição, depois aparece na situação, aparece, desaparece. Mas por que não 3 no pátio? 3 anos para o presidente, eleição direta para cônsul, eleição direta para ouvidor. O ouvidor não tem que estar puxando o saco da direção e selecionando o que quer ouvir, o que quer resolver, o que quer passar para a imprensa, o que quer analisar, o que quer aprofundar. Não, não. O ouvidor tem que ser votado, né? E por que não a eleição dos 5 membros do Conselho de Gestão? Por que 2 tem que ser indicados para virar um objeto viciado? Uma opinião quase que uníssona? Não. Né? Então, já que vai ter que ganhar a eleição, já vota com os caras que pensam mais ou menos parecido e tal, porque acaba virando a mesma coisa, né? Se o presidente vai escolher 2 depois, ou os 3 eleitos escolhem 2 depois, dá na mesma. Então que já vota os 5 de uma vez, até para poder analisar qual das chapas é a mais equilibrada, mais forte, qual que tem algum contraditório, alguma coisa assim, né? Aí já apresenta os 5 nomes e aí se desnuda exatamente o que cada um quer. Posso ter até me esquecido. Cláusula de barreira, e esquecendo do principal. Por que não cláusula 0? Quer dizer, a democracia só é boa quando é a meu favor. Quando eu arrisco alguma coisa, não é boa a democracia.
Em pleno século XXI, jogar sujeira para debaixo do tapete. E hoje, a tendência é que aconteça pouco de revolucionário no Conselho do Inter. Porque o Conselho é o mesmo, de sempre. E quando não é, são cooptados. Né? São abduzidos. Vem que tu me interessa. É? Mas é isso. Com assovio ou sem assovio, essa é a realidade. Não é, senhor André Biol? Boa noite, Reg. Gostou do meu arrazoado? Olha, diante do que tu falasse agora, eu posso calar o resto. Não. Vai até às 8h30, meu. Ele fez ali uma panagem. Isso aí é para te dar mais... O que eu falei é para te dar mais vontade de falar. Fizesse um resumo extremamente inteligente de quem conhece o futebol, o meio do futebol e principalmente as situações políticas. São muito poucos jornalistas que têm esse compreendimento e esse entendimento e conhecem as pessoas que estão dentro dos conselhos. Se não, da Neilton Parede e o Elton Silva. Tanto de um lado quanto do outro, tanto do lado do Grêmio como do lado do Internacional, Reg. Então, assim, ó, o que tu falas é o que a gente presenciou e presencia de 2002 para cá. O Conselho do Internacional, ele é praticamente uníssono, né? Ele é muito pouco questionador. Nós tivemos um mandato onde eu trabalhei 4 anos dentro do Conselho, onde esse estatuto nós apresentamos uma situação de reforma de estatuto que o Flamengo havia feito. A melhor reforma de estatuto no Brasil estava começando a ser feita pelo Flamengo quando nós apontamos o início da reforma do Internacional, apontamos algumas situações onde era importantíssimo o Internacional seguir um roteiro mais ou menos em relação, guardadas as peculiaridades de cada clube, o Internacional deveria seguir um roteiro de reforma estatutária. Bom, ali nós retrocedemos na reforma estatutária, comandada pelo Ibsen Pinheiro na época e convalidada pela maioria do Conselho, onde tinha uma grande parte da gestão Vitório Pífero e uma outra grande parte dos conselheiros faziam parte do MIG e que acabaram, então, fazendo uma reforma estatutária que foi a votação, onde praticamente se perderam alguns direitos dos sócios, né, em relação ao que nós temos hoje. Agora se apresenta um novo momento de reforma estatutária, onde se cria uma cortina de fumaça, onde se diz que podem haver mudanças, né? E na realidade o Internacional vai mudar não mudando. É isso que a gente sente. Quando se fala numa cláusula de barreira, e principalmente num momento como hoje, não tem como o Internacional oxigenar o Conselho para que apareçam cabeças novas e depois, mais tarde, se filtrar as melhores cabeças e as pessoas que têm mais conteúdo. Não existe outra maneira hoje do Internacional fazer uma oxigenação dentro do Conselho que não seja com cláusula zero. Porque se tu baixares nas proporções que foram propostas na reforma estatutária, tu vai baixar de 15 para 13, para 12. Isso aí é nada. Onde tu tem, por exemplo, uma situação onde uma modificação que gera outra modificação. Exatamente. Que vai continuar a pressão. Exatamente, é a mesma coisa. E aí assim, aí tu faz um paralelo num determinado momento onde a gestão, pressionada por ter cooptado um movimento de oposição que fez parte da gestão num primeiro momento, e diz que não é, mas é, porque ela, no momento que precisa, ela vai lá e dá sustentáculo, ela grita como oposição e age como gatinho de estimação. Já arrumou a confusão aqui na época da eleição. Mas é a peculiaridade e a forma deles agirem. Porque, por exemplo, Rec, quando tu crias, e no Grêmio não passou, um sócio popular, que eu não sou contra, ao sócio popular a R$10, mas tu parte de um coeficiente eleitoral de 2.000 sócios subsidiados a R$10, tu tem qual é o teu percentual que tu parte num coeficiente de 20.000 eleitores, que é a média dos últimos 20 anos de votação, seja através do pátio ou seja através da internet. Isso é politiqueiro, isso é uma coisa nojenta.
Né? E infelizmente esse tempo de conselho dentro do Internacional, eu consegui pegar nojo de determinadas situações que são extremamente vaidosas e repugnantes e que pensam somente no lado do movimento e no lado pessoal e se mantêm inertes durante 4 anos numa cadeira do Conselho Deliberativo sem falar absolutamente nada, sem questionar absolutamente nada, somente pela votação de determinadas pautas que vão ser votadas e tem que ser através da gestão, que apoie a gestão. O movimento Sócio Independente Colorado está colocando faixas lá. A Luísa, que é uma das líderes do movimento, está nos enviando fotos lá do pátio do Beira Rio, onde está havendo a reunião, e a gente vai mostrar aí a foto enviada ou as fotos enviadas pela Luísa, para que a gente possa ter uma ideia do protesto que é feito nesse momento lá no Gigante para Sempre, o estádio do Internacional. Aliás, a torcida colorada está de parabéns, né? Porque a torcida do Internacional é a 5ª ou 6ª maior presença de público no estádio, com tudo isso que o Inter apronta para o seu torcedor. Cláusula de barreira é o fim do continuismo. Cláusula de barreira, 0 é sócio no conselho. E a única maneira de conseguir oxigenar nesse momento um conselho deliberativo que 90% dele é da situação e os outros 10%, se não é ainda da situação, é capaz de virar. Né? Porque não tem, na realidade, tem 1 ou 2, 3 conselheiros, uma determinada parte de pessoas que se manifestam contraditoriamente em relação a situações pontuais no clube e que são de oposição. E dito pelo próprio presidente Marcelo Medeiros, o Internacional, e aí foram citados vários clubes numa conversa onde eu estava, numa reunião, onde eu estava escutando que o Internacional não precisava ter oposição. O Cruzeiro tem oposição? Não tem oposição. O Atlético Mineiro tem oposição? Não tem oposição. Aí eles estão devendo um bi. O Internacional não precisa ter oposição. Tu vê, nós estamos reunidos aqui, Jorge, tu vai me desculpar, mas eu acho que a oposição, por menor que seja, ela tem que existir. E o Grêmio não pode servir de parâmetro, porque o Grêmio foi uma construção. Eu sou contra chapão, acho que o Grêmio errou, mas tá bem. Mas chegaram a termo, conseguiram, né, alguns conselheiros saíram até do conselho, né? O Renato Moreira, com serviços prestados há 40 anos. O Antônio Vicente Martins. Coronel Elvio. Mas o Coronel Elvio. O Renato Moreira anunciou antes desse processo, né? Ele já anunciava. Mas daí no cálculo ali, tá bem, então eu saio. Né? E o Homero Berini Júnior também. Foi candidato à presidência do Grêmio. Porque o Homero já na época ficou triste e também enojado, segundo consta, né? Que o presidente Koff, para derrotá-lo, utilizou aquela história da compra da Arena, que até agora o Grêmio não conseguiu comprar. Então o Homero nunca engoliu aquilo e teve um desgaste, né, pessoal. Ocorreu 2 vezes. São situações políticas que nós presenciamos no Internacional, que confirmam que o Internacional de 2002 para cá, o Conselho Deliberativo ele é regido por Deus e seus discípulos. Tá, mas será que não cansam, hein? Mas aí que a torcida está começando a enxergar, porque nós estamos chegando num patamar. Eles acharam que antes isso era fofoca. Nós estamos chegando num patamar que tu consegue olhar para anos atrás e ver que as coisas estão ficando parecidas ou pior. Estruturalmente o Internacional está passando por enormes dificuldades. A gente vai para o futebol, hoje a base do Internacional tomou 5 do São José. O Internacional busca um gerente executivo do Vitória, que saiu do Vitória e a fama dele como competência é muito ruim. Né? Então é muito complicada essa situação de tu ter uma gestão que tem maioria absoluta dentro do conselho. E aí é aquilo que o pessoal tá reivindicando. Talvez não seja a melhor forma, mas num primeiro momento tu tem que abrir e para depois ver o conteúdo de cada um desses pessoal que vai entrar, os que vão permanecer. Mas a seleção natural ela vai acontecer. O que não pode é ter lá dentro do Conselho Deliberativo mais da metade das cadeiras que as pessoas chegam lá,
assinam e vão embora. Ou justificam metade das reuniões porque pode não... Alguns nem sabem por que estão lá. Nem sabem por que estão lá. Outros porque... Então, a situação do Conselho hoje, o nível de presença, o nível de colaboração com o conteúdo dos conselheiros e principalmente as manifestações em relação a pautas que são importantes ao clube, elas praticamente não existem. A gestão passa, aprova o que ela quer, desaprova o que ela quer e a reforma do Estatuto, o texto que veio para a reforma do Estatuto é mudar não mudando. Essa que é a verdade. Vou mandar um abraço para o Emerson Figueiró, da Bem Protege, Colorado, hoje de cabeça inchada. Alexandre. Boa noite, Rec. Maier. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa noite, Miola. Boa noite à nossa audiência. Bonito esse terno da Via Condote. Tá vendo só? Não, Via Se Condote. me der um descontinho, vou lá de novo, né? Não, mas estão torrando tudo lá, quando vai começar o verão. Falo com quem lá? Pode falar com a Odila ou com a Letícia, então, no Shopping Total. A Odila e a Letícia receberão a visita em breve, né? Da minha pessoa, né? Porque eu estou precisando comprar, mas eu preciso a preço módico, né? Que eu tô Vai no ainda... Canoas Shopping. Não começa a chorar que eu estou vendendo mesmo. Eu fui lá e renovei o guarda-roupa inteiro, já aproveitei, ó. Tá rodando aí. Tá bem, um abraço. Eu já estou quase comprando plus size. Não, tu comprou plus size, admite? Comprei para dar para uma pessoa conhecida. Vai. O cara é de raciocínio rápido. Deixa assim, né? Não, mas ele não admite, pô. Ele comprou Não, eu plus falei size que pra comprei ele. para uma pessoa conhecida, o máximo- Felipe Becker, que tá gordo. Mas aí no máximo tu faz um ajustezinho para ficar com aquela cinturinha de João Bobo, né? Cinturinha de Maracanã. Tá tudo bem em E casa, o né, resto? Alexandre Maia? Tá tudo... Graças a Deus. Tudo bem em casa. Feliz com 2-0? Feliz. Na verdade, Foi um massacre? mas eu acho que assim, na produção e no que demonstraram em campo, sim, foi uma vitória bastante consistente. O Inter do no Grêmio. final estava quase fazendo cai-cai. Eu estava comentando o jogo do Internacional, 25, 26, 28 minutos, eu disse, pro Inter não vai mais ter jogo. O Edenilson tocava pro D'Alessandro, o D'Alessandro tocava pro Lindoso, o Lindoso tocava pro Cuesta, o Cuesta tocava pro goleiro, o goleiro tocava pro lateral, o Wendel, que é esse aí, é uma costura bárbara. Sim. Acho que não chega tanto assim, mas eu acho que ficou claro, né, principalmente depois do 2-0, de que A expulsão do Lomba foi a 10 minutos. Exato, né? Mas ao mesmo tempo, se você examinar o que foi o jogo antes da expulsão do Lomba, também não houve dúvida de que o Grêmio produziu muito claro mais. que né? não. Mas o Grêmio custou marcar o primeiro gol, hein? O Inter estava louquinho para ir pro intervalo. Eu também acho. Para voltar com o D'Alessandro. O Grêmio produziu o que o Grêmio produz e o Inter foi muito menos do que estava sendo. A única coisa que eu não concordo nessa Um pouco história... parecido contra o Vasco, né? Contra o Atlético Paranaense, o Inter vinha mal mesmo. Eu não acho que o Internacional ia mudar muito se o Lomba não fosse expulso. Também Mas acho. ia ter uma condição ainda de fazer uma outra substituição. A entrada do Nico, por exemplo. Que o Internacional não teve em momento algum. Não. É. Não O teve. Nico apareceu só pedindo cartão no teve. final. Ele Não, foi lá eu- pedir o cartãozinho dele, né? Eu pra acho não- que Para não viajar longe. Para não doer o bumbum no avião. Eu acho que o Zé Ricardo, a escalação dele, tá? Ele tinha que ter pensado com o Nico. Tá? E se o D'Alessandro vai jogar, é que nem jogador de futsal. Bota no início e joga o teu limite, que a hora que tu cansar, tu sai. Que era para ser contra o Atlético Paranaense. Aí Pra jogou mim- 90 minutos. Pra mim é assim, porque depois que tu entrou no jogo, né, do jeito que ele entrou, é preferível não entrar. A má vontade, o entusiasmo dele em relação à situação que estava posta mediante ao jogo, parece que ele leva para ele a situação de toda a importância do Internacional e que fica uma coisa meio constrangedora a forma com que ele está. Tô perdendo. Então, se é para entrar desse jeito, não entra. Mas sabe o que o torcedor está chegando à conclusão? Ele não sabe mais se ele elogia ou critica o D'Alessandro. Se ele pede para parar ou não. Não, acho que está começando a chegar à conclusão. Vai virar o fio. Que o D'Alessandro tem que parar, que não pode renovar. A maioria das pessoas que eu tenho conversado em rede social, a maioria não quer mais. Inclusive defensores e que consideram o D'Alessandro. O presidente diz que ele também. para... Mas é que o presidente é diferente. Presidente O presidente Medeiros é o seguinte: a primeira coisa, em qualquer instituição que tu trabalhe, seja na iniciativa privada, 400 pau na reserva? seja iniciativa privada, ou seja num órgão público, tu tem que ter hierarquia. No momento que tu convida um determinado atleta para ir para o teu aniversário na tua residência,
Tu tem todo um grupo por trás que fica sabendo disso. Ah, sim. Ocorreu isso? Sim. O único convidado dos atletas que foi ao aniversário do presidente foi o D'Alessandro. Ah, não. Então, não, Tu tá de brincadeira. Não tô de brincadeira. Então é o seguinte, ó, quando tu tens uma situação posta dessa forma, tu começa a criar, tu começa a perder o vestiário, tu começa a perder o comando do vestiário. Por que determinados jogadores têm determinados privilégios? Por exemplo, além dessa situação, ele tem a liberação para fazer palestra onde ele bem entender. Isso aí é brincadeira. Então, assim, ó, e quando ele entra ontem num jogo onde eu achei que ele deveria ter entrado início, ele entra num segundo tempo jogando com aquela forma com que ele jogou, não estava diferente de nenhum mais dos outros jogadores internacionais, sem a mínima vontade. Totalmente abatidos animicamente, e de quem tu pode esperar algo mais, nada vem. Agora, eu acho que tem também, em relação a isso, Miola, Rec e Maurício, um jeito equivocado de Internacional e Grêmio tratar os divórcios, né? Os finais de relações mais longevas assim, com seus atletas, sabe? Pegando esse gancho do D'Alessandro, que eu acho que é um exemplo bastante simbólico do que eu quero dizer, eu uso no Grêmio o exemplo em relação ao Maicon, né? Mais uma vez ontem, num jogo importante, que, tipo, não dá para dizer que era exatamente uma decisão, porque é um campeonato de pontos corridos, mas ao mesmo tempo, se a gente for olhar lá no final da tabela, vai fazer muita diferença esses 3 pontos que o Grêmio conquistou, porque ele poderia ter perdido esses 3 pontos para alguém que poderia ter ultrapassado ele, que é o seu rival, né? Mais direto, enfim, tradicional, etc. Né? O Maicon... eu não lembro a última vez que o Maicon jogou 90 minutos de um jogo importante ou decisivo. Mas aí entra a comparação com o D'Alessandro. Pelo menos ele jogou e foi até onde aguentou. Essa é a situação que eu comento. Assim, ele se entregou, tu não tem... o máximo que ele poderia entregar, que talvez fosse o máximo que o D'Alessandro poderia entregar. E é isso. Uns 50 e poucos minutos, 60 minutos. Mas jogou bem. Não, jogou bem. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Contra o Internacional, que me parece um time inferior tecnicamente ao Grêmio, não é um abismo, tal, mas tem uma diferença que se nota ainda, que o Grêmio... o Grêmio tem mais individualidades que o Internacional não tem. Tem um treinador que está há 3 anos, enfim, tem um padrão de jogo, etc. O Internacional está se reconstruindo, está procurando seu caminho agora. Mas veja assim, ó, tipo, ele, num jogo que não era propriamente uma decisão, no mata-mata, etc., mas era um clássico e tal, ele jogou até os 13 do segundo tempo. Aí eu vou me lembrar o seguinte, Grêmio e River Plate, na Arena em 2018. O seu Maicon saiu aos 8 do segundo tempo. Pega outro jogo aí decisivo aí, onde o Maicon saiu jogando. Ele vai ter saído no início do segundo tempo ou no intervalo. Teve um que ele saiu no intervalo, se não me engano foi o Grenal da final do Gauchão, ele saiu do intervalo. Ou seja, vamos pensar, olhando para o Grêmio de 2020, assim, qual é o sentido de imaginar o meio-campo do Grêmio em torno de um jogador que nunca consegue jogar os 90 minutos de um jogo decisivo de maior intensidade? O Renato disse que errado, essa premissa é equivocada. Mas se ele está dentro... Mas se ele tem... Aí é o seguinte, primeiro... Isso vai do D'Alessandro. Tu renovaste o contrato do cara, que não era talvez para ser renovado. Ele faz parte parte do grupo de jogadores. Ele tem um salário mensal a receber. Ele tem que produzir, pelo menos dentro daquela condição física, comportamental e mais anímica. pro Maicon ou mais pro D'Alessandro? Pros dois. O Maicon é até o fim do ano que vem. O Léo Moura também é outro caso. São perfis... Não, o Léo Moura é brincadeira. É brincadeira. Então, assim, o Léo Moura já falou que quer renovar. O Léo Moura é lesa cofre. Então eu acho assim, ó, que num treinamento, tá? Se o jogador tem um potencial diferenciado, que mereça ter a renovação do contrato, como foi renovado por decisão da diretoria, e muitos da diretoria foram contra, porque não pensa que a diretoria está toda ela pensando na mesma linearidade. Não está todo mundo alinhado, não. É só da boca para fora. Isso aí é pro discurso para a torcida. Mas a diretoria não está alinhada, não. Eu sei que não. E aí é o seguinte, no momento que tu renova com o D'Alessandro, tu tem que criar mecanismos de treinamento para que durante a semana ele vai treinar. Qual é a condição física? É para 30 minutos, então tu vai jogar todos os treinos 30 minutos e sair. Esse aqui é o time para os 30 primeiros minutos. Depois vai entrar o jogador que substitui o D'Alessandro. Mas para isso tem que ter treinamento. O que não pode é o cara aí não viajar porque tomou o cartão amarelo, não vai para tal lugar.
Não viaja porque dali a pouco tá suspenso, então ele vai fazer palestra. Hoje o D'Alessandro pediu uma reunião lá no hotel tal, que ele achava que pelo sistema de jogo do Grêmio ele deveria entrar no segundo tempo. Isso não é ele que tem que decidir. Quem tem que decidir é a comissão interdisciplinar do Internacional, é a equipe, é a comissão técnica. Mas será que foi ele que pediu para ficar no banco? Ontem não sei. Mas no Grenal anterior, sim. Saiu na rádio, ele pediu, aquele da final do Gauchão, ele pediu para sair no banco. Aquele o Internacional concentrou no Vila Aventura, ele pediu para ficar no banco. Ele não tem que pedir. Ontem, por exemplo, o tipo do Grenal, que é um jogador que tem a história dele. Tem que se matar. Ele tem que chegar e dizer assim, ó, eu quero jogar. Tem que se matar. Eu quero jogar, eu estou encerrando a minha jogar, carreira. morrer. É um jogador grande no clássico. É o jogo do... Por isso é o livro Maico. A gente não consegue Mas saber... Mas o Moura, né, que ontem estava no banco de novo, né? Jogou 2 partidas, né? Foi substituído na primeira metade do segundo tempo lá contra o Vasco. Ontem não foi a campo, foi o Galhardo a campo. Começou mal Por ontem. que foi o Galhardo a campo? O Galhardo, pelo amor de Deus, o Galhardo não podia estar no Grêmio, né? O Galhardo é um grande erro de avaliação da direção de futebol do Grêmio. O Galhardo é rebarba do Vasco. Não é possível que não tenha alguém na base melhor que o Galhardo. É impossível. É impossível. E outra, né? Tipo, o Madison, que é muito limitado, que não deixou nenhuma saudade aqui, é mais jogador que o Galhardo, que o Grêmio mandou emprestado lá para o Atlético Paranaense. Então trouxesse de volta o Madison e não esquece o Galhardo, pelo amor de Deus, né? Por ano que vem vão trazer de volta. Olha, tipo, se for vamos dizer assim, o resultado de uma decisão para tirar o Galhardo daqui, até isso serve. Que daí o Léo Gomes vai voltar de lesão, só que daí o Grêmio vai precisar de um lateral titular, na minha opinião. Um time para ser campeão, não, na minha opinião, um desenho de time para ser melhor que o Grêmio de 2019 começaria, na minha opinião, por trocar o goleiro, seja ele dar força para o menino lá, o Felipe Mediolaro, ou trazer um goleiro muito melhor e de melhor nível técnico que o Paulo Vitor, e trazer 2 laterais. Apesar do partidaço defensivo que o Cortez fez ontem, mas ele é isso, tipo, no melhor momento dele ele faz uma grande partida defensivamente, mas ser lateral não é só isso, né? O lateral tem que ter uma chegada e uma presença ofensiva para ser um jogador completo. E o Grêmio precisa desse tipo de jogador na lateral direita e na lateral esquerda. Aí eu acho que o Grêmio poderia ter o Cortez de reserva e o Léo Gomes de reserva, os 2 bons reservas. Mas está faltando 2 titulares aí de outro nível. O Capixaba tu leva pro Brasil de Pelotas. Mas era o lateral artilheiro no início do ano, porque queriam pagar 6 milhões por ele. Mas queriam um caminhão de melancia. Meus 90 quilos me bota na área, eu faço gol também. Aí, querem pagar quanto pelo Paredes também? Ele já pagou 1 milhão e pouco. Né? E agora querem comprar o Paredes definitivo. O Paredes ontem a gente viu... O Inter já pediu a volta do Juan Alano, a Rádio Cidade de Curitiba está dando essa informação. Eu tenho visto bastante a Série B. Para mim, jogador comum. Não, comum também. Comum, é outro Paredes. Tem alguns lampejos. Não, acho que o Paredes é abaixo, Rec. Acho que tecnicamente o Alano tem um nível de domínio de bola e tal. Mas no conceito é melhor optar pelo que é teu, né? Do que tu contratar um jogador de fora. Hoje eu estava fazendo academia, agora estou ficando forte. Deve ter notado. Estava todo mundo comentando aqui antes de chegar. O tórax está... Parece o Daronco, tu tá igual o Daronco. Só que o meu tem uma letra a mais, é Daronco. Não, mas é o Daronco da esquete aquele, né? Que é mais forte ainda. Mas tu és mais calmo e mais humilde, né? Com certeza. Quero morrer humilde. Olha aqui, ó. Tava com o filho do Carpegiani, chegou lá, até não conhecia ele, e ele eu acho que também não me conheceu. Dali a pouco o Fabiano estava lá, e ele é auxiliar do Carpegiani quando o Carpegiani trabalha e tal. E estamos vendo lá a televisão, lá ligada no esporte lá. E aí está o Alex Sotan, né? Corneteando todo mundo. E ele disse, quando meu pai lançou esse cara, né? Era preguiçoso e tal. Nós estávamos conversando ali sobre vários assuntos e ele apavorado com a escalação do Internacional. Esse aí jogou comigo lá no tal lugar, o Neilton, o Parede. O Parede. O Inter o outro jogou lá não sei aonde, o Elton Silva. Nós fomos nesses 3 anos... se a gente for listar, e aí eu vou ter que dizer de novo, e hoje eu vim, eu tô pé da vida, Rec, porque perder um Grenal, eu já fui no estádio assistir o jogo do Atlético Paranaense e eu não lembro de ter perdido uma decisão de uma forma
tão vergonhosa, Acachapante. acachapante e sem reação, totalmente apático. Aí ontem eu me deparo com aquele Grenal. Grenal é Grenal, o cara entra mordendo a unha, o cara entra... Mas o Inter jogou 1 minuto e meio bem. Sim, eu achei que... Mas aí acabou, né? Mas foi. 1 minuto e meio, bem um lance. Mas não foi né? empolgante aquela largada do Inter? O Internacional tá soltinho, hein? Aí nós vamos ver, nos últimos 3 anos, assumiu a gestão Medeiros, os caras, Milton Mendes e Zago, eram as 2 possíveis contratações. Esses eram os 2 possíveis contratados. Optaram pelo Zago. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí depois nós passamos por várias situações de contratações de treinadores. Mas as contratações dos jogadores não combinam em nada daquilo que os treinadores têm como metodologia de jogo. Então tu empilha Neilton, Wellington Silva, Trellis, para falar desses jogadores desse ano. E aí falta dinheiro para tu fazer as contratações pontuais. Podendo usar jogadores que estão na base, que acabaram sendo brecados, e agora no final do ano a gente vê que tem jogadores que não estão prontos ainda, mas são um pouco melhores do que aqueles que nós tínhamos e gastamos contratando. E a gente chegou à constatação seguinte: o Internacional não tinha um planejamento para o futebol. O Internacional não tinha um planejamento para o futebol. O planejamento é o método das tentativas. Essa que é a verdade. Quanto mais contrata, vamos ver se acerta a contratação. Mas essa é uma filosofia treinada. Sim, já vem de muito tempo. Desde Deus. Deus empilha a contratação. Ninguém contratou mais no planeta Terra do que o Fernando Carvalho. E continua a mesma coisa. Aí a gente vê, eu tive que escutar de um cara esse fim de semana que o Romildo tem o manual do Convergência Colorada na mão para se basear, para fazer o trabalho dele. Parem com isso. Óleo de peroba, parem com isso. O que o Convergência Colorada fez no Internacional? Ajudou o Internacional a cair para a 2ª divisão. Cuidado que tu vai infartar. E eu tenho que escutar dos caras dizer que o Romildo Bolzano tem a cartilha do Convergência Colorada e se inspira em alguns momentos. É um copiador esse Romildo Bolzano. Nada se cria, tudo se copia. Eu vou dizer assim, eu tô ficando louco, não tem. Os caras estão malucos no Internacional. Que filosofia de trabalho de jogo, de metodologia de futebol tem o Internacional? Nenhuma. E o Convergência está na 2ª administração. É 2ª administração, mas não aprende a fazer. Não, se incluir a do Pífero, 3ª, né? Porque essa aí foram 2 eleições. Aí não aprende. Ganhou na 3ª eleição, 3 seguidas, né? Ele esteve na direção. Não, exatamente. Não aprende com os próprios erros, mas será que mesmo sabendo dos próprios erros que cometeram nas gestões, não tem ninguém para falar para a gestão que isso aqui, olha, o caminho melhor não é esse, o caminho é por aqui, porque nós já erramos nisso, vamos corrigir, quem sabe mudamos a rota. Tu mudar de rota para uma correção de rumo não é demérito para ninguém. E outra coisa, vamos deixar bem claro, o ser humano tem que ter um pouco de humildade e saber que em alguns momentos ele está fazendo mal para ele e para o clube. O Melo já podia ter solicitado o seu desligamento da vice-presidência do futebol. Eu não entendo isso. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Apelo, tem faixa, já picharam a casa dele, o carro dele. Os torcedores estão... Não quero que façam isso, pelo amor de Deus, isso aí dá cadeia. Os torcedores estão pedindo, vai haver manifestação aí, eles estão se organizando para fazer manifestações de novo. É bom fazer um parênteses sobre isso, né? Tem jeito de fazer isso, tá? Eu, na minha modesta opinião, de conselheiro, que não é direção de nada hoje. Não, nunca fui agitador, assim, né? Também nunca fui de torcida organizada. Sempre fui de arquibancada, mas nunca fui de grupamento, assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse último protesto que teve lá na entrada dos torcedores do Grêmio, de um pequeno grupo de torcedores do Grêmio com farsa na frente do CT, na minha opinião... Agradecer a grande audiência no Facebook, mundo afora aí. Vai. 200 e poucos ao vivo. De costume, né? Quando eu e o Miola somos convidados, aumenta um pouco também. É verdade. Apesar do Maurício, nós estamos... Apesar do Maurício... Como diria o Marinho dos Santos, vocês têm que parar de ficar só dizendo coisinha aí e saber que nós jogamos uma bola pra caramba. É verdade. Mas eu dizer o seguinte, esse último protesto que teve na porta do CT Luiz Carvalho foi um protesto que, para mim, zero problema. Os caras não insultaram ninguém, não jogaram pedra em ninguém,
não ameaçaram ninguém, botaram as faixas lá e tal, cobraram... Se manifestaram. Fizeram lá a publicação deles, saiu, né, um que outro falou para a imprensa, acabou. Tá bem, isso não tem problema nenhum. Quem faz futebol em clubes do tamanho do Grêmio, do Internacional, para 7, 8 milhões de pessoas, Agora, que é o público, né? Então, sabe que a flauta, é do jogo. A flauta, que não pode ir violência, quebrar e vandalismo. A flauta que o Inter ressuscita mortos não cabe para essa aí, né? Por quê, Rei? Deixa eu Não, entender. porque o Grêmio morreu na Libertadores, morreu na Copa do Brasil. Isso aí também tem que ter. E agora o Internacional ressuscitou. Mas no Campeonato Brasileiro ninguém morreu ainda. O campeonato é a vaga desde o início, então tá aberto. Sempre se brigou pela vaga. Se o Grêmio perdesse, também seria essa. Eu acho que cada um aproveita seu momento para brincar e só menos, né? Um pouquinho menos, né? O Grêmio vai conquistar com o melhor futebol do Brasil, provavelmente vai conquistar uma vaga para a Libertadores. O Internacional vai ter que se esforçar para tentar conseguir uma vaga na Libertadores. Vai terminar o ano sem... Não, mas o Grêmio ganhou o Gauchão nos pênaltis. Sim, o Gauchão, sim, mas tem o Gauchão que tem que ganhar. Eu acho que o Grêmio vai para a fase de grupos e periga já entrar na quinta-feira, ganhando do CSA e o São Paulo empatando com o Fluminense no Morumbi. Na minha conta é um pouco diferente, tá? Na minha conta o Grêmio precisa ganhar do CSA e da Chapecoense, porque precisa ganhar da Chapecoense também. O São Paulo acabou de visitar a Chapecó e ganhou de 3-0. O São Paulo e o São Paulo é hoje quem é o grande adversário do Grêmio por essa vaga direta. O São Paulo. Não estou dizendo que o Internacional está fora. O Internacional Será pode que o Fernando Diniz então. finalmente não vai entregar a rapadura? Porque ele entrega sempre a rapadura. Mas ele não está mal, porque veja, ele tem tem um clássico no final de semana passado. É só o clássico, cara. Ele tem 9 jogos, a única derrota que ele tem nesse clássico. Mas foi uma bela derrota. Foi acachapante, foi 3-0. Passaram por cima dele, é verdade. Quando ele toma umas derrotas, ele toma umas derrotas acachapantes. Ele não perde de pouco. Eu acho que o Diniz... São Paulo tomou 4 do Ituano e tomou 4 do Palmeiras. Esse tipo de treinador, eles têm que atingir, eu acho, na minha opinião, o equilíbrio que não conseguiram ainda. O Diniz, principalmente pelas novidades que ele traz e tenta implementar e acredita no seu estilo de jogo, na sua metodologia. Em alguns momentos tu tem que dar um passo atrás assim, e rever alguns conceitos para que tu consiga ter um grupo mais equilibrado, um jogo mais equilibrado. E eu torço para o Diniz que ele tenha um jogo mais equilibrado e que acerte, porque o Brasil é carente de treinadores com novas ideias e que precisam ter a bagagem para estabilizar e poderem transitar. Eu vi um jogo muito bonito do Bahia contra o Fluminense. Perdeu o jogo. 2-0 Fluminense. O Bahia perdeu. Uma das raras vitórias do Fluminense nos últimos tempos. Agora, o Bahia perdeu muito nos últimos jogos, mas jogou uma bola redondíssima. Deu show de contra-ataque, de posse de bola, de toque rápido, de segurar pouco a bola, de concatenar as ideias. Isso leva tempo, Rec, porque é muito mais fácil tu armar para defender do que armar para defender, ter a transição e chegar no ataque. Isso leva tempo para tu teres isso. Com raras exceções, onde tu tem jogadores diferenciados, como o Flamengo contratou, e aí um treinador que sabe transmitir, porque o Queda... Segundo o Renato, ele é um velho que não ganha. É que o Renato, assim, ó, com todo respeito, nós somos, já dá para considerar amigos de bancada, né? Sem dúvida. E eu acho que existe... Sócio quase já. Eu acho que é necessário o respeito... Eu nem vou perguntar o partido de vocês, porque daí não dá a mesma bancada. Aí começa a briga. Eu acho que é necessário o respeito às instituições, né? E o Renato sempre teve um lado fanfarrão, que eu acho que a maturidade dele e o cabelo branco que ele já tem não combina mais. Não acompanhou esse lado da maturidade quando ele faz uma declaração dessas, porque ele não está tirando sarro do jogador, ele já não é mais jogador. Ele é um cara que está acima numa posição que ele representa a instituição do Grêmio e o presidente Romildo e todo o corpo. Mas a direção aprova a torcida também. Diretivo, mais ou menos. E todo o corpo não diretivo. é unanimidade mais isso. Então, quando o Renato fala uma coisa dessas... Sempre que depois não confirma. E essa história de prometer vaga vai classificar até o Corinthians daqui a pouco. Ele pagou um vale, por exemplo, para um velho que ele disse que não entende nada, que tem metodologia, que tem
Quantas horas será que tem o Renato sentado na banca? Porque não quis nem fazer lá na CBF o cursinho da CBF que tudo pode Ele estava de férias. que pode até não ser um grande curso, mas é uma exigência. Mas o Renato não tem comparativo de horas de estudo que tem o treinador do Flamengo. Não dá para comparar. Assim, ó, hoje tem um cara acima e alguns treinadores abaixo, onde o Renato eu incluo entre os melhores. Quer dizer que na seleção brasileira, entre Renato e o Portugal... Eu prefiro o português, até porque é o seguinte... Eu prefiro o português para a seleção até brasileira. porque o cara que tem mais experiência, tá? Ele tem um traquejo internacional que o Renato não tem. O trabalho do Renato lá fora não foi frutífero como jogador. Né? E aí tem essa situação que depõe contra ele. Como que ele, como treinador da seleção brasileira, vai tratar os clubes que ele vai jogar e trabalhar contra a convocação de jogadores, sendo um cara isento, dando esse tipo de declaração? Eu quero pegar esse gancho para dizer o seguinte, Rec. O Renato, quando faz as fanfarronices de entrevistas dele, ele é unanimidade na torcida do Grêmio, dentro do clube, direção, em torno de direção, etc, etc. Quando ele diz lá pro repórter, por exemplo, tua pergunta é muito boa, mas a minha resposta é melhor que a tua pergunta. E logo depois o Grêmio ganha a Libertadores. É óbvio que depois que o cara ganha, qualquer coisa, tipo, desconjuntada ou fora do contexto que o cara diga, vira anedota, mas vira anedota pro bem. Porque ganhou, né? E o cara tá consagrado com o resultado de campo, com o triunfo, né? Pô, assim, vamos pensar o seguinte, né? O Grêmio só tem 3 treinadores da sua história que chegaram ao campeonato da Libertadores. O Grêmio tem 3. O Renato é protagonista da primeira como jogador e da última como treinador. Isso na história ele está bem. Isso faz merecedor daquela enorme estátua de bronze que está lá no meio da esplanada do Grêmio. Ele é merecedor dela. Daquela honraria lá. O Renato é um gigante da história do Grêmio. Agora, isso não torna ele imune a críticas quando ele fala bobagens do tipo, o Jorge Jesus não ganhou nada e tem 65 anos. Primeiro, isso não é verdade. Não é verdade. O Jorge Jesus era o treinador de maior... É ainda, né? O treinador de maior cartaz do futebol português. Que é uma escola de treinadores. Que é uma escola de treinadores. De onde saiu o José Mourinho, de onde saiu lá o Vila Nova, de onde saiu um monte de outro treinador. De outros treinadores. Vilas Boas, perdão. Que está no Shakhtar também. Exatamente. Ou seja, é um erro desprezar o futebol português. E outra, tipo, a grande passagem, a mais importante passagem por clubes do Jorge Jesus é pelo Benfica. Eu não sei o que o Renato pensa do Benfica. Para mim, o Benfica é um clube de camiseta e tradição. Se eu considerar o Benfica um clube pequeno na Europa, eu tenho que considerar o Grêmio um clube pequeno aqui. Né? Ou o São Paulo um clube pequeno aqui. O Benfica tem 3 títulos europeus. É lá da época do Eusébio, tá bem, mas não vale? Acho que não tem necessidade. Não precisa menosprezar o outro para crescer. Não tem a necessidade de afirmação, ela não pode estar atrelada em tu pisar no pescoço do adversário. Tu tem a gozação e a brincadeira que faz uma sacada inteligente. Que faz parte do jogo. Não é uma coisa pesada. A coisa inteligente, ela faz parte do jogo, ela até é agradável. Quer ver o que o Renato... Ele errou muito nisso e ele não reconheceu, nem no pós-jogo, os méritos do treinador Jorge Jesus, se vocês observarem. Ele fala que é mais erro do Grêmio do que mérito do Flamengo. Primeiro isso, que é uma grande bobagem, que o Flamengo provou de forma inconteste. Foi uma diferença pouca, foi só 5-0. Exatamente. Não dá para o treinador ir para a entrevista dizer isso. E mais, ele passou o tempo todo exaltando a qualidade, a diferença da qualidade dos jogadores, como se o treinador não tivesse nada a ver com isso. Mas para lá, esse cara chegou no meio da temporada, o time do Flamengo... Com esse plantel, menos os 2 laterais e o zagueiro da Espanha, não rendia nada. Faz muita diferença. Mas se tu pegar hoje e dizer pro Jorge Jesus, tira os 2 laterais e tira o zagueiro, o time dele segue rendendo. Não vai jogar aquela coisa horrorosa da época do Abel. 5 pontinhos nos meus cálculos. Pro Flamengo ser campeão brasileiro. E vamos lá. O Flamengo já passou a pontuação dele próprio campeão de 2009. Com 10 rodadas de antecedência. Já tem 4 a mais. E voltando ao Internacional e ao Grêmio, em relação ao Grêmio, o Renato trabalhou talvez melhor a parte do momento de voltar ao brasileiro para não perder a condição de buscar o G4, o G6, mesmo saindo fora, mas o Internacional não. O Internacional está a 25 pontos do Flamengo. 25 pontos do Flamengo. Não tem cabimento o Internacional chegar a 25 pontos do Flamengo.
E dizer que tem pouco dinheiro, que o Flamengo teve clubes que gastaram X milhões de reais, só um pouquinho. O Internacional gastou dinheiro. Gastou mal, mas gastou. Se tivesse gasto, investido bem e tivesse analisado melhor o que nós poderíamos aproveitar de categoria de base, nesses 3 anos nós teríamos um trabalho que agora vai começar com o Cudê em janeiro. De que patamar começa o trabalho? A ressaída do Odair se perde toda a consistência de defesa que estava mais ou menos armada, que poderia até ter algum tipo de modificação em relação ao trabalho do Cudê. Era mais fácil de pensar, né? Sim, tu vai lá, exatamente. Agora, reconstrução de novo. Mas o Inter colocou em campo um jogador como titular nas últimas partidas que estava de licença-prêmio. O Elton Silva está de licença-prêmio, o Neilton está de licença-prêmio, o Trellis está de licença-prêmio, mas que estava... O Neilton nós ficamos 6 meses sem falar nele. Não era nem opção no banco. Passam a ser solução. O Elton Silva fez um gol no Nacional, passou a ser solução. E a gente vê que não é a solução. Mas, Miola, se a gente for pegar o ano do Inter, o Sarrafiori, até aquela partida com o Flamengo no Beira-Rio, ele era reserva quando jogava os reservas e ele vira a solução naquele jogo. E um jogador... O Grenal Internacional jogou com os reservas, ele não jogou, né? E um jogador que eu não vou estar definindo o Sarrafiori como solução para o Internacional. Ninguém sabe o tamanho dele. Mas ninguém sabe o tamanho dele. Uma coisa do tamanho que ele tem, eu sei. E tu sabe, você sabe, que ele tem um baita poder de definição. Porque ele... É um dos goleadores do time. Quantos gols ele tem? Sem jogar, ele é um dos assim, isso tem que ser analisado. Não pode ser desprezado esse poder de definição que ele tem. Porque não é qualquer jogador que tu encontre e chute de meia distância e tenha a facilidade de concluir a gol convertendo. O Juan Lano, é interessante que volte para o Internacional, já que o Internacional vai dispensar um mais caro, o contrato fica com um guri mais barato e faz um contrato de longo prazo. E tal. Tu tem o gauchão para... para ver se dá ou não dá. Realmente. O Grêmio está trazendo, parece, de volta o Guilherme e o Madison. Também observados aí, o Madison na Série A, pelo Atlético Paranaense, mas foi terceiro lateral do Atlético. Quem decidiu aqui foi o Kelvin, né? Kelvin. Não, ele ainda é reserva, né? Mas agora ele entrou porque tem lesão. E o titular era o Jonathan. Sim. Só que o Kelvin... O terceiro é o Madison. É que o Madison era o segundo. Que o Kelvin, ele teve que jogar contra o Grêmio, porque o Madison não podia jogar contra o Grêmio. Sim, é verdade. E aí o Thiago manteve a base pra final, porque era uma semana depois. Tu vê, e o Internacional foi lá. O Inter fez um bom jogo contra o Bahia. Veio o jogo do meio de semana, não manteve a base. Aí testou um time pro Grenal. Mas como o time foi mal, não serve pro Grenal. Volta o time da primeira partida que foi bem. Só que daí era o Grêmio adversário. Sim, mas aí que estão as convicções que tu tem que ter e as variações dentro. E aí o cara que chegou agora tem que ter o assessoramento do Rodrigo Caetano, do vice de futebol, para sentar na mesa e compor em conjunto uma forma de jogar. O cara tem 11 partidas, não tem como tu instituir a tua forma de jogar em 11 partidas. Ele vai ter que dar a continuidade de um trabalho feito pelo Odair, pelo menos em algumas partes. Aí ele inventou essa escalação do Grenal. Eu olhei, imaginei com aquela escalação onde ele coloca o Elton Silva e o Neilton, eu achei que ele vinha com o Nico pelo meio atrás, para flutuar. E que os dois, o Elton Silva e o Neilton, jogariam mais fechados. Os caras jogaram como alas, como extremas. E aí o que aconteceu? O Grêmio veio por cima, exatamente nesses dois lados, do Elton Silva e do Neilton. Dominou o meio-campo. Eu achei, e aí sim, os caras que queimavam o Dourado, que não sei o quê, porque agora o Lindoso resolveu toda a situação internacional. O Dourado consagrou a zaga. A falta que o Dourado está fazendo no Internacional... O Dourado ajudou os zagueiros a ir crescendo. Equilibrou a zaga do Internacional. A falta que o Dourado fez ontem, na Libertadores e na Copa do Brasil é enorme. É outro time. Seria outro jogo com o Dourado em campo. Então, assim, aí se despreza o Dourado. E aí, o que está acontecendo com o Dourado? O que aconteceu com o Dourado? Agora tem lesão do Zeca, tem lesão do Dourado. É extraoficial. Quem responde pelo Internacional as coisas que acontecem dentro do clube? O que está acontecendo com o fulano? Pode que ele lesionou, ficou X dias fora, voltou uma partida, lesionou de novo. Mas quem responde por isso? Por falar em lesão, não é problema só do Inter. O Fernando Luiz Medeiros está perguntando aqui. Boa noite, Fernando de Gravataí. O que podem falar do Jean-Pierre?
A lesão dele foi tão grave para ele ficar tanto tempo fora. 19 centímetros de rompimento de um músculo é uma baita lesão. Mas cara. como é que chega nesse ponto? Nem É o que exame aí não antes dá pra mostra. forçar. Ah, não, essa aí não tem Essa como. aí, Essa aí, eu tenho uma lesão. essa aí, se eu forçar. tenho uma lesão na minha coxa no posterior aqui, que não, quando abriu, não deu para suturar. Tamanho foi o rompimento, né? Mas aí, Miola, Eu não consigo essa entender como é que informação... uma lesão dessa monta acontece no treinamento, né? Exato. E não, Não, tem nada 20 de monitoramento aponta que como, está estourando. como que não se prevê. O jogador tem 22 anos. Inclusive foi, eu escutei que em termos de equipamentos o Grêmio está mais avançado que o Flamengo em relação a toda a parte tecnológica. Mas você falou que o Grêmio vai ter que investir mais 1 milhão para chegar mas perto essa dos parte equipamentos? dos equipamentos, nessa área de busca de informações em relação às lesões, o Grêmio está muito à frente do Flamengo. Olha, eu quero dizer o seguinte sobre isso. Ó. Eles podem dizer o que quiser em coletiva. E eu não vou ser perito em medicina, eu sou bacharel em direito, não sou O formado em Renato medicina. também disse que não é formado em medicina, mas demitiu o médico. Eu Não, encontrei, ele puxou... encontrei esses dias no supermercado, né, Não, conversando com ele. eu não quero falar sobre Ele puxou isso. para si em Foi determinado momento. Foi médico no futebol de salão, no futsal. Não, o Renato primeiro, fez, ó, primeiro veja, local dele o foi no Renato futsal. teceu, Rony. o Renato teceu críticas públicas ao departamento médico. E depois ele puxou para si ser o porta-voz do departamento médico, né? E depois passou a tratar Agora de tem que- coisa, tem enfim, que né? ajudar a explicar, né? Mas a decisão de desligar pessoas, eu quero crer que é da direção, né? O Renato não demite médico dentro do clube. Mas, obviamente, que a opinião do treinador pode ter tensionado o ambiente. Mas, veja, eu não quero perder meu tempo com esse episódio, porque esse episódio eu acho que já nos agastou bastante. Quero dizer o seguinte, ó. Por mim, o departamento médico pode dar a explicação que for. Agora, vir a público dizer que o departamento médico do Flamengo, que depois de uma artroscopia, botou o jogador em campo 2 semanas depois, eu acho assim, ó, para qualquer leigo que tá olhando Tá vendo os que os resultados que o departamento médico do Flamengo está entregando ao Aquele seu foi o maior plantel. show dos últimos anos. E os resultados que o departamento médico do Grêmio vem entregue, né, e o Grêmio está aí colocado já como líder ou vice-líder de lesões já desde 2017 do Campeonato Brasileiro, não faz o menor sentido. Né? O departamento médico do Flamengo dá cátedra para qualquer departamento O Bruno médico Soares tem razão. do brasileiro. Então vamos parar com essa conversa. E o Bruno Soares tem razão. Diz que o Arrascaeta continuou jogando, então ele não foi pro sacrifício. Foi exato. Felipe Luiz, Arrascaeta, Rafinha. Rafinha, Lincoln e Diego. até o Diego. Eles deram risada goleiro. de todo mundo. Eles botaram todo mundo. Não, o Diego, o meio-campista. Diego sim, meio-campista sim, voltou à sim, disposição. ficou Ficou à lembrando disposição e entrou no jogo. Mas no Sim, Grêmio não é Os só o caras estão dizendo, Jean-Pierre. é esse jogo aí que o Renato disse que eles No têm. Grêmio, É só um esse que nós pouquinho. vamos botar. No Grêmio, E deixa eu aí, falar. tá. No Grêmio não é só o Jean-Pierre. Aonde que anda o Felipe Viseu? Que também tem os mesmos 22 anos. O problema do Grêmio é O Felipe Viseu mesmo. está dando volta em torno do gramado faz mais de um mês. O problema do Internacional Cadê esse também. jogador? Tanto que o D'Alessandro não E jogou a ninguém final. fala nada, e o que mais me angustia é que ninguém pergunta Em nada. algumas- É corneta pra cima de vocês. Não, eu agora vou começar Ninguém a mudar pergunta as nada. frases. Cadê o Felipe Viseu, cara? Eu vou começar a mudar as frases. Em alguma semana que vem, ou em alguma semana que virá, Sim. porque a semana que vem, essa já. Cachorro. Não, e eu- O Jean-Pierre foi para Fortaleza, porque tinha chance de ficar no banco no Rio. É, E isso vai aí. ficar mais um mês parado. Não vai ficar mais um mês parado. Hoje, ninguém garante que ele volte em 2019. É um negócio. Sim, porque um mês parado Ou seja, agora acabou o ano, né? Sorte que o Grêmio tá ganhando. É a situação. Isso aí é um remédio e essa sensacional. questão- Não, É mas a veja, situação- o Grêmio perdeu uma vaga em final de Libertadores com esse monte de problema. Ah, Bom, não. Só o essa Grêmio teria questão- perdido Não igual sei, não com as sei. ausências? É, É mais mas, provável que sim, o Flamengo é mais time. Essa questão Mas que com o você Jean-Pierre e colocou... Luan é outra história. É outro jogo. Tu tem um claro. outro tamanho de time para jogar contra um time como o gera Flamengo. preocupação, A mesma né? situação do Dourado contra o Atlético Paranaense. Mas essa situação que o Maier colocou, porque a imprensa não pergunta, mas os médicos vieram falar semana É que passada, hoje- eles não apareciam. é que Bem hoje- lembrado. Era o Renato que dava a entrevista coletiva pelo é Grêmio. que- E sabendo que o Grêmio tinha direção institucional de departamento médico ainda constituída nessa entrevista. Que para mim o departamento de futebol, na minha cabeça, eu, conselheiro, na minha cabeça, quem estava dirigindo o departamento médico do Grêmio era o departamento de futebol.
Eu não sabia. Mas é o Renato? Até fiquei Mas gratificado hoje em saber. mas O doutor hoje Saul, que é uma pessoa que eu prezo e admiro e estimo muito, ainda dirige o departamento Mas médico é do Grêmio. tudo pautado hoje, assim, ó. Vem de cima para baixo, o futebol determina quem vai dar entrevista, se pode falar, porque tem erros crassos que vem acontecendo na parte da recuperação dos jogadores. Se é na parte médica ou se é na parte de recuperação, onde tem o acompanhamento do preparador físico, coordenador da área, a gente não sabe, porque nada vem à tona. Quer dizer, o que eu sinto é o seguinte, Rec, é uma autoproteção que ninguém fica sabendo de nada. E não era assim, a torcida, não, tu sabia que o jogador estava fora, porque tinha uma lesão muscular. Já na entrevista, tinha um daqui boletim 10 dias médico, vai voltar aqui. Tu não precisava correr atrás de E não informação. tinha o sanguezinho, hein? Não, tu não tinha o sanguezinho, não tinha equipamento que mede isso, mede aquilo e tal. Hoje... E é o doutor Motini e o doutor... Mas até bem pouco tempo, Rec. Se divulgava um boletim médico, se tinha informações. Quando tu não divulga, tu abre para especulação. É pior. Qual é a Não, e situação? pior que Teve eles outra? dizem que é extraoficial. Qual é O Zeca vai ficar 3 semanas parado fora. Essa é a informação extraoficial. E se é extraoficial, não dá informação. Não, é que essa informação... A informação é extraoficial. A única informação Você não oficial... está preocupado com o Zeca? Não tô. Até porque depois que eu vi aquele vídeo dele lá no Oktoberfest, eu quero mais que o Zeca vá embora do Internacional, o jogador que faz aquilo ali. Tá? E eu mandei para dentro da diretoria. A hora que eu recebi, se eles já tinham lá dentro ou não, eu encaminhei na mesma hora para a diretoria. Isso aqui, independente de quando foi ou não, não serve para o Internacional. Tem que ter postura. E aí, Rec, que a gente fala de hierarquia, comando, hierarquia, disciplina. Tá? Ouvido escuta, cabeça raciocina e boca fala. Tem momento para cada uma delas. E lá no Internacional não estão enxergando os momentos para cada uma dessas situações. Estão deixando passar e deixaram passar dos limites determinadas situações que acontecem dentro do vestiário internacional. Aí eu fui falar para o presidente de uma situação, o presidente do Grêmio disse que fora de campo não interessa. Fora de campo não interessa. Né? No meu tempo não... Não interessa. Fazer o quê, né? 7 da manhã dele que te dele. Já voltamos. Carlos e Rosane, gremistas, queremos saber quando as direções de Grêmio Internacional vão declarar: em 2020 vamos focar no Campeonato Nacional de Pontos Corridos. Chega de Copa do Brasil e Libertadores. E chega de ouvir G4 e G6. O Carlos e a Rosane não aguentam mais. Sabe por quê? O campeonato se torna pouco interessante porque a gente foca antes nas outras coisas. Sim. O Flamengo nos ensinou isso. E eu não estou dizendo isso agora. Eu tenho até coisas prontas, que quem me acompanha há muito tempo sabe. Já se faz rodízio ao natural. São três mudanças. Paulo Paixão te dizia isso. Né? Também. Paulo Paixão dizia que o jogador gosta de jogar. Sim. E eu ainda incrementei. São 3 mudanças durante o jogo. São 2 com cartão amarelo com o andar da carruagem. 1 ou 2. Tem uma média. Uma média. 1 ou 2 por cartão. 1 ou 2 por lesão. Já dá 5, 6 ou 7 num jogo. Não tem sacrifício nenhum. Não, e tu consegue... Bom, hoje aquele lá está mais desgastado. Se apresentar alguma coisa no intervalo, eu saco no intervalo. Pode ser o Pelé, para não estourar. Claro. Que é o que o Flamengo faz. E tu consegue manter o grupo todo inteiro. E motivado e viajando, e mostrando vídeos nas viagens, e conversando. E outra coisa, tá visível. Ontem o Vitinho entrou bem. Tu vê, o Vitinho é um cara tímido, né? Mas ele tem um poder de conclusão e chute, que o golaço que ele fez de esquerda foi brincadeira. Né? E aí todo mundo vai abraçar o cara. Onde é que está, num momento como esse, que o Internacional está passando, pela dificuldade que está passando, um grupo que não tem a segurança que o Grêmio tem, que já tem treinamento há 3 anos, que teve as conquistas que teve, um grupo com o Internacional, onde está o departamento que cuida da área emocional do vestiário? Quem é que cuida dessa parte? Mas os dirigentes não estão preocupados com isso, não é possível. Não estão preocupados. E o que isso aí é também a decepção com o Rodrigo Caetano. Eu também estou decepcionado em algumas situações com o Rodrigo, meu amigo, cara, considero não ele pode muito... repetir episódios. Não. Teve o episódio do Sobs e do Edenilson, né? Ok. O Sobs rindo toda hora no banco, fazendo coisinhas. Ontem saiu antes. Deboche com O a Nico torcida. pedindo cartão. O D'Alessandro jogando quando quer.
ele estabelecendo a estratégia, se começa, se entra depois. pelo amor. Aí eu escuto na entrevista do Melo, em novembro, agora nós vamos cobrar pessoalmente Novembro alguns já passou jogadores. até finados, né? Ah, em novembro, nós vamos cobrar alguns jogadores pessoalmente. Em novembro. É a hora, tá certo? Zagallo, velho. Agora ninguém vai segurar o Melo. Aí eu fico imaginando o jogador, né, que tem o perfil que tem, e a gente sabe que para lidar com o jogador, tu não pode ser anjo. Tu tem que ter respeito, mas não pode ser anjo. Por isso que eu admiro o Paulo Pelaip. Um dos caras que tá na mão, tá nos dedos da mão, um dos caras que mais entende futebol. Vou falar sobre futebol só. Foi meu diretor. Sabe, conhece e sabe chegar no jogador na hora certa quando acontece isso. Ele não deixa passar o momento. O cara tem que ser Para respeitado pelo chegar. jogador. Porque tem que ter hierarquia dentro do vestiário, tia. Se não tem hierarquia, acaba nisso. Aí em novembro eu vou cobrar a postura do jogador. O Sobis com o que ele fez na decisão do campeonato, na Copa do Brasil, tinha que ter tomado um gancho e não tá nem fardando mais. Ele vai estar fora. Senta no vestiário, faz uma reunião. Quem é que tá afim? Por isso, tu não tá afim. É o seguinte, afasta, traz os guri da base para terminar o campeonato. São mais quantas partidas? 8. Termina com os guri da base, deixa jogar. Quem não quer jogar, se afasta. O Nico Já tá vê vendido. quem serve, O né? Nico tá vendido, não quer jogar, afasta. Bota o Neto. Bota o Neto jogar, deixa os guris jogar. Do jeito que eles estão jogando. Hashtag é os guri. Do jeito que esses caras estão jogando sem vontade nenhuma, Rec, coloca os guri que pelo menos tu vai ver o suor na camisa. Agora tem uma outra situação que as pessoas ficam irritadas falando, pô, vocês dão um pau demais, esse negócio de continuismo aí que vocês falam tanto, já encheu, política, não sei o quê. O Sobis materializa isso. O Sobis estava mal em 2011 e era essa turma que comandava o Internacional. O Sobis está mal em 2019, foram buscar de volta. Depois ele está na rebarba da rebarba do Cruzeiro. É um corporativismo incompreensível, tá? Porque ele reclamou que não pode sair para a rua, porque não pode fazer isso, porque não sofre uma pressão, porque nós perdemos a Copa do Brasil. Não, nós perdemos a Copa do Brasil de uma forma vexatória. O problema foi a maneira de perder. Uma forma vexatória. E ele estava no campo. Aí, passado alguns dias, onde ele não pode sair na rua, ele senta com o nosso Deus, Fernando Carvalho, para almoçar no Clube do Juvenil, onde estão os maioria dos dirigentes do Internacional. Ele almoça com o Fernando Carvalho. Lá ele pode ir. Na rua ele não pode sair. Conversa. Com o Fernando Carvalho. Não, pode almoçar com quem quiser. Mas com o Fernando Carvalho. Olha aqui, tem muita coisa nesse negócio da base. O Nilson de Guaíba até fala aqui, para substituir o D'Alessandro, pega um guri da base. Tem funções no futebol que o cara tem que ser diferenciado. A gente sabe quase de cor todos os articuladores, os que eram o centro das atenções, que deram certo e que deram errado. Não tem meio termo aí, né? O Lucas Lima, por exemplo, que se disse muitas vezes, pois é, eu mesmo fui um. Eu comentei vários jogos quando ele jogava no Inter. Está aí o substituto do D'Alessandro. Tem condições, tem o cacuete, tem a entrega, tem a vontade de guri e tal. Mas depois ele foi fazendo assim, ficou com a grana e... Você viu que quando tinha vontade ele conseguia. Deram a 10 da seleção para ele. 2 técnicos deram a 10. Falta gerenciamento. O Mano e o Tite. Gerenciamento de carreira e o lado emocional. Hoje não tem como esses passaram caras... o cachorro que ele ia para o Barcelona, hein? Aí eu acho que ele sucumbiu. Sucumbiu. Depois dessa do Barcelona, ele sucumbiu. Parece que a carreira dele acabou. Tá no Palmeiras ainda? Tá. Mas se contentou com aquilo ali e parou de jogar. Coisa impressionante. A sensação é essa. Não foi pro Barcelona, bom, tá bom, isso aqui tá Pato, bom. Né? Então O Alexandre Pato toma dinheiro deles alto, né? Esse é ligeiro, né? Esse aí dá mó em pingo dieta. Mas o Pato, eu entendi a linha do Alexandre Maia, o Pato poderia ser muito mais do que foi. Sem dúvida, o cara se acordou. Ele tinha bola pra isso. Ele foi ali, teve uma grande temporada no Milan, pronto. Depois que pegou a filha do Berlusconi... Não, acho que não tem nada a ver com relacionamento, tem a ver com comportamento de alguém que se contenta com pouco, né? Foco, e aí, que não tem gana de competir, né? O Cristiano Ronaldo e o Messi estão com 30 e tantos aí. Isso é querem mais e mais e mais isso e mais. É internamente, isso é internamente
internamente, cada pessoa tem seu... Ficou tem, rico, tem deu. o seu, tem sua forma de agir e a necessidade e ambição de vitória. De vitória. Sabe que vai ter derrota, que vai ter percalços no meio caminho, isso faz parte da vida da gente e como faz parte na área esportiva em busca de vitória. E tem gente que se contenta dali a pouco com o patamar e parou. Mas... Vamos ao intervalo breve e já voltamos. Me disseram que é pé de valsa. E ali é churrascada e chopp. Não sou nada. Mas também o seu Wilson não me convidou ainda, né? Me convidou? Convidou? Não, eu tô convidando. Tu tá com essa Vai carta de bar branca do aí. REC. Tá com essa carta branca aí. Eu sou bastante procurador do seu Wilson. Que categoria, hein? Pô, então tu tá Não, seu Wilson. tá de gestor de uma fortuna, hein? Não, incalculável. Incalculável. E chora. Bom, não tem quem. Mas sou uma fortuna do seu Wilson, Chega do num REC. determinado patamar de Ainda valor. só do seu Wilson. 150 milhões mais zero, já dá uma fortuna igual. Não chora. Ele falou, soma as duas. Não chora, não chora. Não, se o REC fosse rico, não tava se incomodando com a vizinhança aí, né? Morava num condomínio de casa, numa mansão, né? Mas lá eles também incomodam. Viu? Ixi, como? Isola Opa, mais, né? tem cara bem conhecido aí que tá... Bom, Alguns recados da nossa live que tá bombando, Rec. A Simone Bonetti tá dizendo que foi só tirar o André que melhorou o time. Coincidência, Simone. tomou-lhe uma vaia histórica ontem na arena. Todos que estavam na arena vaiaram. Ah, sim, tava no banco, né? Quando apareceu lá no telão. O Braulio Benfica Camargo dizendo que o presidente Medeiros precisa urgente trocar o vice de futebol Roberto Melo. O José... Não vai trocar. Não vai trocar. José... Amigos para sempre. Não vai trocar e vai deixar o clube numa situação complicada, porque cada dia que passa a pressão é maior. O José Carlos Failassi diz: Rec, manda um abraço pra mim, tô na tua escuta. Então, tá Valeu, Failácia. o Jonathan William, que eu vi outros Tem recados. muita falácia no futebol, mas você é o Failácia. O Jonathan William, que é gremista, viu, Maier? Eu acompanhei outros recados dele cornetando o Colorado aqui. Ele tá dizendo que tu tá errado, que o Cortez joga muito. Não, o Cortez joga muito Se algumas entrega partidas. ao extremo. Isso aí eu concordo com o Alexandre. Ele se entrega até morrer. Não, assim, ó, Ele é o... briga. Na lateral é menor dos nossos problemas, mas eu, para enxergar um 2020 melhor que 2019, eu quero jogadores melhores em algumas posições e a lateral esquerda é uma delas. Já voltamos. Diga, Maurício. Mais alguns recados aqui. O Ramon Donato, Rec, um abraço na escuta. Qual a sua opinião sobre o Darlan? Excelente jogador. Mas ainda, óbvio, tem que jogar, né? O Mateuzinho teve que jogar, o Jean-Pierre teve que jogar. Não adianta. Acho que não preciso esperar o Darlan fazer 23 anos, né? Para saber que ele precisa jogar, né? Ele tinha que ter entrado ontem no lugar do Romo. Claro. E vou te dizer, o Renato disse que foi um massacre, podia ter sido goleado. Se ele bota o PP antes, ia tocar a goleada do Internacional. Eu acho também. Mas primeira jogada eu já sabia que ia dar horror, e deu. Eu estava comentando, eu disse, o Renato tem que botar o PP. Não quer tripudiar, acabar com o Internacional. Quer acabar com o Inter, tá lá gravadinho. Bota o PP. Outra coisa, o Darlan foi decisivo na vitória contra o Vasco, né? Foi. Quem rouba a bola que entrega pro Cebolinha Não, fazer aquele ele golaço é o entrou Darlan, e né? ajeitou o time do Grêmio. Claro. Ajeitou não, o Grêmio já tinha ajeitado com a saída do Michel e a entrada do PP. O gol de chute de fora da área dele. Aliás, o Michel, acho tem que... um bom chute de meia distância, o PP, ele bate, né? Abre e bate. Não, e arrisca. Ele tem uma característica semelhante à do Everton, perde em alguns quesitos e até ganha em outros. Ganha na velocidade e tal. Ele é insinuante. E evoluiu muito, né? Eu achei que o Danilo Fernandes estava adiantado no segundo gol. Não, falhou no gol. E outra, se você olha por alguns ângulos, não enxerga a mão dele, chega a tocar na mão. Ele meio que quebra a mão. Ele estava adiantado e pulou pouco e a mão foi com a mão mole, falhou no segundo gol. O Giovanni Adilson Bianchi, o que está acontecendo com o vestiário do Inter? Implodiu. Bom, isso já comentamos aí, não sei se ele estava desde o início, o vestiário está rachado, e outra, não tem comando de vestiário. Sabe que eu não sei, eu não quero acreditar nisso. Olha, é que eu... Não, estou dizendo que o Melo está tão distante do Rodrigo Caetano, diz assim, vamos deixar ele botar esse treinador para desmistificar o Rodrigo Caetano. Eu não sei. Acho que o Caetano entrou. Acho que o Caetano, na realidade, não queria trocar o treinador. Ele entrou numa fria, trouxe o amigo dele aí e entrou numa fria. Para mim, o Melo, na impulsividade,
depois daquela derrota, ele praticamente demitiu o Odair pela coletiva entrevista. dele. Então aí não tinha mais volta. Quer dizer, o que ele faz certo, então? O REC, a gente vê e a gente que transita no meio, que conhece um monte de gente de futebol, o cara não é do ramo, REC. Mas ele é padrinho, é forte. É do ramo, Mas o cara o não é padrinho, do padrinho. ramo. Padrinho é forte. Imagino. Duas outras questões, Rec. Padrinho de casamento, inclusive. Sim, de casamento. Padrinho De de futebol, casamento de casamento, e dos filhos, né? Bah. Que beleza. Na ESPN eles estão com um programa também repercutindo a troca de técnico do Corinthians e especulam o Renato para assumir o Corinthians na próxima temporada. E o outro que se especula é o Odair. É. É gauchada não. Nenhum dos dois é gaúcho. Um é carioca sim, e o outro é mas- catarinense. O Renato é de Bento Gonçalves. Nossa, em Guaporé é o Renato, né? Só se Guaporé. mudar a certidão de nascimento do Renato. Porém, Gostar do Rio de Janeiro é uma virtude, né? Eu adoro o Rio de Janeiro. É verdade. E se pudesse, moraria em Ipanema também. É verdade. E Que foi cidade divulgado boa. um estudo hoje. Eu prefiro Lagoa Vermelha. É por isso que tu tá lá, né? Por isso tu mora lá, né? Vou Lá na concorrer Grande com- Vacaria. Lá a vizinhança não te incomodava, Eu vou ingrato. concorrer com o Erechim, então já que é por isso. Na Grande Vacaria, né, reclamando. Ele tá perigoso ir nas boates. Lá. Que os caras querem ir na boate e não pagar, gastar 30 garrafas de champanhe, arrumar confusão e não pagar. Tem a história do outro lado que não apareceu. Sabe que eu sou de Erechim, a gente fica sabendo como é que é as Tu é meio histórias. detetive. Eu procuro saber a verdade, tentar pelo menos buscar a verdade. E às vezes é difícil. Vai. Um estudo que foi divulgado hoje, da Globo tentando jogar um pouco para os clubes a campanha para acabar com a TV pirata, com a IPTV e tudo mais. A informação que a Globo divulgou, e divulgou oficialmente, que são 10 milhões e 700 mil assinantes, entre aspas, de TV pirata, especialmente IPTV, que desses 10 milhões, quase 1 milhão teria condições de assinar pacote com o pay-per-view e que estes 900 mil não assinarem, custa aos cofres dos clubes somados R$500 bilhão por ano. Que ótimo, né? Agora, cobrem mais barato. Era só baratear. Não, é verdade. Façam uma estratégia e vão atrás dessas pessoas. É verdade, impulsiona Boa. pelo Claro. volume. Boa, Alexandre, Bela boa. colocação. Claro, que cobram Impulsiona. Eu uma gasto fortuna, 600. entregam mal, a imagem é ruim, é. a narração é ruim, a E transmissão é ruim. Quadro de jogos horrível. Pré-jogo é péssimo, pós-jogo não tem. Para se, é ter, ruim produto, pra se desculpa. ter uma ideia, nesse cálculo, para chegar nesse R$500 bilhão, eles calculam uma média de R$93 por assinante. Poxa, cobra R$50. Eu por gasto assina. 600. O REC, na época, o doutor Fábio era vivo, um dia nós sentamos, ele me contou qual era a ideia, e antes dele sair, porque implodiram o Clube dos 13. Ele estava com os caminhões da empresa que fez a transmissão da Copa na África, uma empresa francesa, onde o Clube dos 13 iria alocar 4 ou 5 caminhões, e o Clube dos 13 iria fazer as transmissões. Ele já tinha negociações, ele andava viajando para aquela região da Arábia, do Kuwait, Catar. Ele já tinha vários países contatados para fazer a venda. Então, assim, os clubes só perderam, com exceção dos que vão ficar milionários, que é o caso do Flamengo, o Corinthians se organizar. E esses clubes, como o grupo de clubes não conseguiu vender os direitos internacionais, Flamengo e Corinthians transmitem todos os seus jogos para o exterior. O Flamengo chega a vender direitos de jogos avulsos para Portugal por conta de Jorge Jesus, e o clube adversário recebe, enfim, também um percentual, mas eles divulgam de graça nas redes sociais pro exterior, porque aqui não pode. Aqui já venderam, né? Inter agora é 7º colocado, Atlético Paranaense está à sua frente, então é parceiro nessa história. Diferença para o G4 é de 6 pontos, equipe volta a campo 5ª contra o Ceará lá, expulso Lomba desfalque. Pediu desculpas hoje, assim como Nico Lopes, Edenilson e Bruno, que receberam o 3º cartão amarelo. Bruno Silva deve ser o substituto de Edenilson no meio-campo. Heitor. O Richelli não? É uma briga boa. Heitor cumpriu suspensão e volta para a lateral direita. Tendência que Zé Ricardo promova trocas também de ordem técnica. Com lesão muscular, Zeca ficará de fora por 3 semanas. Wendel, Natanael e Patrick improvisados são as opções. Direção deve punir Nico Lopes por receber 3º cartão amarelo após o clássico e Sobis por ir para o vestiário
antes do fim. Uma aberração que fizeram. Né? No Grêmio, Tricolor abriu vantagem de 5 pontos no G6, desvantagem em relação ao São Paulo de apenas 2 pontos. Próximo compromisso, CSA, quinta-feira, na Arena, 9 da noite. O Internacional é 7h30. Galhardo deixou o clássico com dores e será reavaliado e é dúvida. Agora fiquei preocupado. Agora tu nem dorme. Agora tá tendência é o retorno de Léo Moura. Também com dores, Maicon será reavaliado. Se ficar fora, Rômulo deve entrar na equipe. Tendência pela manutenção do quarteto de ataque com Everton, Alisson, Tardelli e Luciano. Gostei desse Luciano raçudo, né? Forte Cai, fisicamente. levanta, divide, briga, né? Cavou a expulsão do goleiro. Viseu já treina com bola, mas ainda deve levar cerca de 7 dias para ficar à disposição. Próxima semana, aquilo que eu estava te falando. Não. Cavou a expulsão. Isso é uma questão de Viseu tua. Se tu tivesse uma. Cavou a expulsão é boa, né? Cavou a expulsão. Não, mas o fato dele não desistir do lance, sabendo que estava impedido. Não, o Luciano. O Luciano. O cara estava impedido já, o Lomba já tinha feito a defesa, judiaria, né, cara? Porque eu acho que o goleiro, quando tá no limite, tá vendo que o time tá tomando rodeão, ele enlouquece, porque tá tomando uma saraivada de chute e gol, o cara surtou, né? Não é o perfil do Lomba. Lomba tu é goleiro. Às vezes o cara fica alucinado, não quer perder, né? Não é o perfil do Não é o Lomba. perfil dele, é um cara de boa índole, né? Tanto que a E ele entrevista sabe dele... o tamanho da pressão no Inter, porque ele jogou só em time pequeno, médio, Bahia, Ponte Preta. Né? Então, o Flamengo ele não chegou a jogar. Quer dar um último recado? Um abraço para a turma do Multicampeão e dizer que, na minha opinião, o Darlan também deveria estar cotado para volante aí, viu? E o Batiello, aquele abraço. Abraço ao pessoal do Acorda Conselho. Vai que o Batiello. Acorda.